Olá, bem-vindos ao canal Ambiente Espiritual. Você já sonhou com algo que acabou acontecendo dias depois? Ou teve uma sensação intensa em um sonho, como se fosse um aviso? No Espiritismo, esses sonhos têm uma explicação clara e intrigante, que nos ajuda a entender como nosso espírito se comunica e se conecta a realidades além da matéria. Os sonhos premonitórios, segundo o Espiritismo, são sonhos que trazem uma visão antecipada de eventos que podem ocorrer no futuro. Esses sonhos não são frutos da imaginação ou do acaso. Eles surgem de uma conexão profunda entre o espírito e o plano espiritual. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre a natureza dos sonhos e, em especial, sobre os sonhos que revelam acontecimentos futuros. A explicação oferecida é que, durante o sono, nosso espírito se liberta parcialmente do corpo físico. Ele se eleva a um plano espiritual, onde não está limitado pelas mesmas barreiras da matéria, o que permite ao espírito ter acesso a informações que, quando estamos acordados, não conseguimos captar. Isso ocorre porque no plano espiritual, o tempo e o espaço não são percebidos da mesma forma que no plano físico. Assim, o espírito pode se antecipar a certas situações, recebendo orientações ou percepções sobre eventos futuros. Esses avisos podem vir para alertar sobre perigos ou para ajudar a pessoa a tomar decisões importantes. Durante o sono, nosso corpo físico descansa, mas o espírito continua ativo. Ele se desprende parcialmente e pode vagar pelo plano espiritual, interagindo com outros espíritos e acessando conhecimentos que, em estado de vigília, não são acessíveis. Segundo o Espiritismo, os sonhos premonitórios ocorrem quando o espírito se conecta com informações que revelam possibilidades futuras. É importante entender que os sonhos premonitórios não são uma previsão absoluta. Os espíritos explicam que o futuro não está totalmente determinado. Ele depende das escolhas e dos caminhos que seguimos. Portanto, os sonhos premonitórios mostram cenários prováveis, mas não inevitáveis. Eles são como um aviso, uma indicação de possibilidades e não uma certeza imutável. Por exemplo, se uma pessoa sonha que terá uma dificuldade em uma viagem, pode ser um sinal para que ela redobre os cuidados ou adie a viagem. Isso não significa que o evento premonitório irá ocorrer com certeza, mas que existe uma probabilidade que o espírito captou e decidiu transmitir, talvez com a ajuda de mentores espirituais. Os sonhos premonitórios têm um propósito específico. No Livro dos Espíritos, os mentores espirituais explicam que esses sonhos são uma forma de orientação e proteção. Muitas vezes, eles funcionam como um alerta, tentando evitar situações que possam causar sofrimento ou preparar a pessoa para enfrentar um desafio. Esses sonhos também são uma forma de educação espiritual. Eles nos mostram que somos mais do que corpos físicos e que nossa alma tem uma conexão com o plano espiritual. Essa compreensão ajuda a fortalecer a fé e a desenvolver uma percepção mais ampla da vida. O objetivo dos sonhos premonitórios, portanto, é contribuir para nossa segurança e evolução. Em muitos casos, eles são enviados por espíritos protetores que desejam nos guiar. Esses protetores, que podem ser espíritos familiares ou guias espirituais, utilizam o estado de desprendimento do sono para se comunicar conosco e nos orientar em relação a caminhos mais seguros e escolhas que tragam menos sofrimento. Nem todos os sonhos que temos carregam um significado premonitório. O Espiritismo explica que existem diferentes tipos de sonhos, e muitos deles são simplesmente reflexos das nossas preocupações, desejos ou experiências recentes. Esses são os chamados sonhos comuns, que fazem parte do funcionamento natural do cérebro e da mente. Os sonhos premonitórios, por outro lado, têm características distintas.
Eles costumam ser mais vívidos, claros e envolvem uma sensação forte de alerta ou aviso. Muitas pessoas relatam que esses sonhos trazem uma sensação de realidade diferente, como se realmente estivessem vivenciando aquilo. Esse sentimento de realidade ocorre porque o espírito, no plano espiritual, tem acesso a uma percepção mais clara dos acontecimentos. Os sonhos comuns são, muitas vezes, fragmentados, confusos e têm um tom aleatório. Já os sonhos premonitórios são mais organizados e costumam deixar uma marca emocional mais profunda. Por isso, uma maneira de diferenciar os dois tipos de sonhos é pela intensidade e clareza da experiência. Os sonhos são uma das principais ferramentas que os espíritos utilizam para se comunicar conosco. Durante o sono, nossa mente está mais aberta e nossa alma está livre das distrações da vida material. Isso facilita a aproximação dos espíritos, que podem nos transmitir orientações, conselhos e até informações sobre o futuro. Segundo o Espiritismo, os sonhos premonitórios são uma forma de contato entre o plano físico e o espiritual, onde nossos protetores nos ajudam a evitar problemas e nos guiam em direção ao crescimento. Os espíritos explicam que essa comunicação ocorre com mais frequência quando estamos em um estado emocional tranquilo, pois a agitação mental pode dificultar a aproximação dos guias. Além disso, não é qualquer pessoa que recebe sonhos premonitórios com frequência. Aqueles que possuem uma sensibilidade maior ou uma ligação espiritual mais intensa tendem a ter essa experiência mais facilmente. É como se houvesse uma sintonia mais fina entre o espírito e o plano espiritual, permitindo uma comunicação mais clara. Um ponto importante sobre os sonhos premonitórios é que eles respeitam nosso livre-arbítrio. Os espíritos explicam que, mesmo ao receber uma premonição, a pessoa tem a liberdade de agir conforme sua vontade. O sonho não tira a responsabilidade das escolhas, mas oferece uma orientação que pode ou não ser seguida. Por exemplo, uma pessoa que sonha que pode enfrentar um problema em determinada situação tem a liberdade de decidir se deseja evitar a situação ou enfrentá-la. O sonho premonitório funciona como um aviso para que possamos refletir e agir de forma mais consciente. No entanto, cada um é responsável por suas escolhas, e o destino final depende dessas decisões. Essa liberdade de escolha faz parte do aprendizado espiritual. Os sonhos premonitórios nos ajudam a desenvolver a prudência e a responsabilidade. Mas o caminho final depende das nossas atitudes e escolhas. Os espíritos protetores desempenham um papel fundamental nos sonhos premonitórios. Esses espíritos, que muitas vezes são familiares ou guias espirituais, possuem a missão de nos auxiliar durante nossa jornada terrena. Eles utilizam os sonhos como uma maneira de nos enviar mensagens e alertas. Durante o sono, quando nosso espírito se desprende parcialmente, esses protetores podem se aproximar e nos transmitir mensagens que, de outra forma, seriam mais difíceis de perceber. Esse auxílio não é uma imposição, mas uma ajuda amorosa para que possamos fazer escolhas que nos tragam menos sofrimento e mais aprendizado. Os mentores espirituais possuem uma visão mais ampla do que acontece em nossas vidas e têm acesso a conhecimentos sobre nossas necessidades de evolução. Assim, os sonhos premonitórios que nos enviam são uma forma de comunicação sutil, para nos guiar em momentos decisivos. Algo importante que o Espiritismo nos ensina sobre os sonhos premonitórios é que eles não mostram um futuro fixo. O futuro não está rigidamente determinado. Ele é flexível e depende das nossas escolhas e atitudes. O sonho premonitório aponta para uma possibilidade, um caminho provável, mas não um destino inevitável. Os espíritos explicam que essas visões são como avisos,
mostrando o que pode acontecer caso determinadas circunstâncias se mantenham. Dessa forma, o sonho premonitório nos convida a refletir e nos dá a oportunidade de tomar decisões diferentes, se desejarmos. Isso reforça o papel do livre-arbítrio em nossa trajetória. Imagine, por exemplo, que alguém sonha com um acidente. Esse sonho não significa que o acidente vá acontecer inevitavelmente, mas pode ser um alerta para que a pessoa adote mais cuidado. A partir disso, ela pode mudar suas atitudes, reforçando a segurança e até mesmo evitando que o evento ocorra. Compreender o fenômeno dos sonhos premonitórios é uma oportunidade de ampliar nossa percepção sobre a vida. Eles nos lembram de que somos seres espirituais e de que estamos acompanhados por forças que desejam nosso bem. E, ao prestarmos atenção a esses sinais, podemos fazer escolhas que nos levem a uma vida mais harmoniosa e consciente. Então, da próxima vez que tiver um sonho que pareça um aviso, reflita sobre ele. Ele pode ser uma mensagem do plano espiritual, orientando-o em um momento importante. Espero que essa explicação sobre os sonhos premonitórios tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o tema. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe suas experiências com sonhos premonitórios. Até o próximo vídeo.